Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amores? Bom, vídeo de hoje, gente, eu preciso muito conversar aqui com vocês antes de eu voltar aqui pro canal de novo. Eu poderia muito bem começar aqui no canal como nada tivesse acontecido, mas eu preciso conversar aqui com vocês, eu devo essa explicação aqui pra vocês. Até porque eu falei pra vocês que eu não ia sumir daqui, simplesmente eu sumi. Então eu vou conversar um pouquinho o que aconteceu comigo nesse período que eu sumi. E é isso, meus amores. Mas antes, deixa eu só pegar uma almofadinha pra eu poder colocar aqui, gente, que aí fica melhor pra mim. Bora lá, meus amores. Em janeiro, eu voltei de viagem no dia 3 de janeiro. E quando eu voltei, gente, desconfiava de nada ainda. Mas a minha menstruação, ela tava atrasada. E eu tinha até falado com meu esposo, não, a minha menstruação atrasou, mas a minha menstruação nunca foi de ser uma menstruação muito certinha. Então eu não liguei, curti lá a minha viagem todinha em dezembro e nada da menstruação vir. Quando eu vim, dia 3 de janeiro, eu cheguei em casa, aí eu falei com meu esposo, antes de eu ir no meu ginecologista, eu vou fazer um exame de gravidez, só pra eu poder, tipo assim, sabe, tirar aquele peso, tipo, não tô grávida. Aí eu peguei, comprei, eu me lembro que eu comprei aqueles de farmácia. Quando eu peguei, cheguei de lá de fora, me lembro que eu ainda fiz comida, tudo, que eu jurava que aquilo dali não ia dar positivo. Então eu peguei, fiz comida, tudo direitinho. Aí quando eu ia tomar banho, o meu esposo falou pra mim, antes de você tomar banho, faz o teste. Aí eu peguei e fiz o teste. E quando eu olhei o teste lá, gente, 2 risquinhos assim, rapidinho. Eu olhei assim, eu fiquei tipo, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Aí eu falei com meu esposo, vai lá fora e compra aquele teste de gravidez, que é um pouquinho mais caro. Aqui na minha cidade onde eu moro, gente, eu paguei R$50. É aquele teste que você mostra se você tá grávida ou não, se você tá grávida e as semanas. Então eu peguei, ele foi lá, comprou, e na mesma urina que eu tinha feito aquele exame, eu peguei, gente, e coloquei ali. Aí piscou um pouquinho, colocou grávida e colocou as semanas. E foi aonde, tipo assim, eu gelei, eu parei. Eu fiquei, tipo, sem ação. Mas aí depois eu peguei, isso foi num sábado, eu tinha chegado de viagem na sexta, quando foi na segunda, eu fui no meu ginecologista e eu mostrei pra ele tudo direitinho, ele falou que sim, eu estava grávida e ele me passou as vitaminas, tudo de me passou foi tudo remédio de manipulação. Então eu fui na farmácia de manipulação, eu fiz tudo direitinho e assim que chegou eu comecei a tomar. E quando foi em janeiro, gente, eu não me recordo muito da data, mas eu me lembro que quando eu fui bater a primeira outra, meu bebezinho tava pequenininho, gente, um tamanho de carocinho de feijão, mas o coraçãozinho dele já batia lá. E quando eu olhei, realmente, a minha ficha caiu. Falei, meu Deus, eu vou ser mãe. E, tipo assim, na hora eu fiquei, tipo assim, muito, muito feliz, sabe? Eu já estava muito feliz, mas aquela preocupação, porque só quem, gente, já passou por isso vai me entender. Quando a gente pega, assim, um testezinho de gravidez, a gente vê o positivo ali, a gente fica feliz, a gente fica com vários sentimentos. E é assim que eu me encontrava. O meu esposo estava muito feliz também. Ele até, eu costumei até falar assim com ele, que ele chorou de emoção. E tipo assim, eu na hora eu não chorei. A minha reação foi assim, ó. Enfim, eu não gravei nada aqui pra vocês, gente, porque, tipo assim, eu gravei no Instagram. Eu vou tentar colocar uns takezinhos aí pra vocês verem. Que no Instagram eu gravei a minha reação, a reação da minha família. Por isso que é bom vocês me seguir lá no meu Instagram. Vou deixar ele passando aqui. Então corre lá pra poder me seguir, você que ainda não me segue, gente. Porque lá eu tô mais contando meus dias, aí vocês conseguem me acompanhar melhor. Aqui eu costumo estar pelo menos uma vez na semana. Mas agora eu juro pra vocês que eu não vou subir. Mas bora lá, meus amores. Então, tipo assim, toda a minha família, todo mundo ficou muito feliz. E quando eu bati uma outra foi em fevereiro. Tava tudo muito certinho, tudo direitinho. E quando foi, gente, em março, que eu fui bater uma outra,
para eu poder saber como é que tava o bebê, tudo direitinho. O meu bebezinho, infelizmente, havia morrido, gente. O coraçãozinho dele já não batia mais. Você vai pra sempre estar em mim. Diz que a história não acabou, que depois do universo ainda existe o nosso amor. Triste, passei uns momentos da minha vida que eu jamais imaginei passar. E quando eu descobri, a minha vida era toda voltada pro bebê. Eu falava, não, vou fazer mais um quartinho aqui em casa, eu vou fazer isso e aquilo. Eu trabalhava falando não, eu falava pro meu esposo, não, isso aqui eu vou comprar pro bebê, eu vou fazer isso e aquilo. E do nada, simplesmente, tudo assim eu vi desmoronar. E foi aonde que eu peguei e falei com Deus, para Deus poder me ajudar, me confortar, porque se Ele me permitiu de passar por isso, que Ele tem um propósito. Então eu passei por esse momento todinho, aí eu fiquei, aonde eu descobri que o meu bebezinho estava morto, foi lá no Hospital Pasteur, lá no Meia. Quem é aqui do Rio vai saber desse hospital. Que eu tô com a minha garganta um pouquinho ruim, gente. Mas enfim, lá eu fui muito bem recebida, desde a recepção até eu entrar lá no médico, gente, eu fui muito bem recebida. Eu louvo e agradeço a Deus, porque aquelas médicas lá, elas foram um anjo na minha vida. Eu ia ficar internada lá para poder tirar, fazer a coletagem, tudo direitinho, só que eu tinha uma opção, ou eu esperava em casa que meu próprio organismo, meu corpo, ele ia entender que aquele feto ali, ele já não tinha mais vida e ele ia expulsar, ou eu ficava internada. Aí eu e meu esposo, a gente conversou, eu preferi voltar para casa e eu fiquei em casa, gente. E foi onde eu esperei e graças a Deus deu tudo certinho, o meu próprio corpo, ele expeliu. Depois de uns 15 dias eu voltei lá, aí a médica fez o toque em mim. Ela fez uma ultra, né, transvaginal, para poder ver como é que tava o útero, tudo por dentro. E literalmente estava tudo direitinho, gente. Eu não precisei nem fazer a coletagem. Esse é o motivo do meu sumiço, de eu sumir daqui, porque eu passei uns dias da minha vida que eu jamais imaginei passar, jamais eu imaginei suportar. Tinha dias que eu levantava assim e parecia que aquela dor ela nunca ia passar. Teve uma perda assim, sabe do que eu tô falando? Ele permite da gente passar por certo tipo de coisa, é para poder nos ensinar, é para poder nos moldar e até mesmo para a gente poder servir de experiência, ajudar alguém que esteja passando por essa mesma situação. Então eu falo com você, se você está passando por essa situação o qual eu passei, fica tranquila, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um propósito para tudo, por mais que a gente não entenda os propósitos de Deus na nossa vida, no tempo certo, na hora certa, Ele vai explicar, Ele vai falar pra gente que passou por isso, o porquê Ele permitiu da gente passar. E é isso, meus amores. Se Deus quiser, eu vou voltar aqui com tudo, porque eu amo gravar aqui pra vocês, mas eu não ia me sentir bem, gente, voltar a minha rotina, gravar tudo aqui pra vocês, como nada tivesse acontecido, sendo que aconteceu sim. E eu precisava falar isso aqui com vocês. Em breve, no futuro bem próximo, se Deus quiser, se Deus permitir, gente, eu engravidar de novo, em nome de Jesus, se Ele permitir, é claro que tudo é na permissão dEle. Eu pretendo gravar para vocês aqui tudinho, manter vocês sempre atualizados de tudo. Em nome de Jesus, eu não vou sumir desse canal, não me abandone. E é isso, gente, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!